Você vai ouvir agora pela Claretiana FM. Direitos e deveres. Prezados ouvintes da Claretiana, hoje nós vamos falar sobre a poluição sonora, porque entre os elementos nocivos ao meio ambiente está esta denominada poluição sonora, que ultimamente desafia a tranquilidade da população brasileira. E por isso, também no estado de São Paulo, também em Batatais, proliferam as reclamações. A poluição sonora provoca distúrbios no organismo, diminuição do trabalho intelectual e cansaço físico. A ciência médica, desde muito, publicou destacado trabalho sobre a influência do barulho na gênese das doenças nervosas. Neutralizando o repouso, impede que recuperemos as nossas energias. A jurisprudência, que é a decisão dos tribunais, tem proclamado como atentatória ao bem-estar da comunidade as algazarras resultantes de bailes das vizinhanças, o funcionamento de alto-falantes de maneira incômoda, o ruído noturno de oficinas instaladas nas zonas mistas, o ruído de motores também no período noturno e, muito especialmente, veículos dotados de aparelho de som em níveis perigosos para a saúde humana, escapamento de carros e de motocicletas, publicidade volante que percorre as ruas, levando a intranquilidade por onde passa. E o mais grave, trenzinhos para crianças com música em som extraordinariamente alto. Este culto ao som estressante conduz à disacusia, que é a surdez por se submeter em ambiente de poluição sonora. Se os pais não conhecem tal doença auditiva, as autoridades não podem ignorar. Aliás, as pesquisas divulgadas pela Agência de Proteção ao Meio Ambiente da América do Norte apontam que ruídos estressantes podem provocar hipertensão arterial, lesões cardíacas, úlceras e até maior suscetibilidade a infecções. E outros estudos indicam dificuldades de aprendizado, irritabilidade, fadiga, eficiência reduzida no trabalho, aumento de acidentes, além da conduta socialmente indesejável. Bem por isso, a Unesco elaborou a Carta do Silêncio, proclamando que todo indivíduo tem direito ao silêncio e à tranquilidade. E o que diz a lei? A Resolução número 2004, de 2006, do CONTRAN, considera que a utilização de equipamentos com som em volume, frequência e níveis excessivos constitui perigo para o trânsito. E o artigo 228 do Código de Trânsito considera infração grave, repito, considera infração grave, impondo a penalidade de multa e apreensão do veículo, como medida administrativa de sua remoção para perícia, pelo uso indevido de equipamento sonoro em volume ou frequência, que não sejam autorizados por esse mesmo CONTRAN. E o artigo 229 completa que o uso de aparelho de alarme ou qualquer outro que possua a possibilidade de ruídos que perturbam o sossego público em desacordo com as normas fixadas em lei é infração média, com os mesmos consectários de multa, apreensão e remoção de veículo. Fica assim claro e reclaro que veículos com aparelho sonoro nocivo
e pernicioso ao sossego público, e as motocicletas com escapamento aberto tipificam atos ilícitos, isto é, atos contrários ao ordenamento jurídico, merecendo reprovação social e conduta policial de repressão. E a jurisprudência dos tribunais? O que diz? No passado, se falava que a poluição sonora tipificava a contravenção penal de perturbação do sossego público. Na maioria dos casos não é mais assim. Como a poluição sonora adquiriu contornos de perturbação de toda uma comunidade, com prejuízo difuso de vítimas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pioneiramente, entendeu que se trata de crime contra o meio ambiente, por ofensa ao artigo 54 da Lei de Proteção ao Meio Ambiente, a Lei 9.605 de 1998. É a lição do ministro Luiz Edson Fachin, ao afirmar: é o direito ao sossego assunto de interesse público, qualidade que lhe confere aptidão de interferência do poder de polícia. E o crime é menos de prova testemunhal e é muito mais de prova em flagrante delito. Constitui prova incontestável a apreensão e a perícia do veículo. Houve tempo que era assim aqui na cidade de Batatais, quando não conhecíamos esta poluição ocasionada, seja por automóveis, seja por motos. Não se deve esquecer que no estado de São Paulo tem uma legislação contra o pancadão. Pancadão que perturba todo fim de semana batataense. Com a palavra, o promotor de justiça criminal e também o promotor de justiça do meio ambiente, também a polícia judiciária e também os poderes legislativo e executivo municipais. O artigo 30, inciso 8º da Constituição Federal, estabelece a competência municipal para promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E o artigo 182 da mesma Carta Magna propõe que a política de desenvolvimento urbano, executado pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objeto ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o pleno bem-estar de seus habitantes. O grito da população foi dado. É legítimo. Aguarda-se a resposta da autoridade constituída. Batatais merece tranquilidade. Este foi o nosso programa de hoje, porque este assunto é um assunto que hoje está tanto na imprensa falada como também na imprensa escrita. A poluição sonora deve ser combatida. Até o próximo programa. Programa Direitos e Deveres, com João Carlos Bianco. Toda terça-feira, às 9h30 da manhã, aqui na Rádio Claretiana. Direitos e Deveres. Claretiana FM.